Fala, meus amigos inscritos do canal QG dos Esportes, eu sou o Daniel Manense e hoje vamos trazer mais um vídeo sobre, dessa vez agora sobre o Super Bowl 57. Vamos trazer aqui 5 pontos positivos do Super Bowl, que foi fantástico, um jogo excelente, os dois ataques comandando o ritmo do jogo. Vamos aqui trazer 5 pontos positivos e 5 negativos, começando primeiro com 5 pontos positivos, né, que a gente tem que acrescentar aqui e ressaltar a importância que cada um desses 5 pontos teve para o jogo de ontem. Bom, para começar, tivemos aí na posição número 5 a linha ofensiva do Kansas City Chiefs, que fez um excelente trabalho. Sabendo que tem uma defesa do outro lado, que foi a defesa que mais sacou quarterbacks na temporada regular. Teve o Hassan Reddick, que ficou na segunda posição com mais sacks da liga, somente atrás do Nick Bosa. Aí outros também, como o Ravon Hargrave com 11 sacks na temporada. E aí você tem que se proteger, você tem que saber jogar contra essa linha defensiva, que é muito perigosa. E a linha ofensiva dos Chiefs, cara, fez um trabalho impecável. Nenhum sack pro Mahomes durante o jogo inteiro. O Mahomes, claro, foi pressionado algumas vezes, mas não tira o mérito que a linha ofensiva teve ontem pro trabalho. Não teve, se não me engano, não teve nenhuma falta de holding. Não teve nenhuma outra falta que complicou o ataque do Kansas City Chiefs. E a linha ofensiva, cara, foi a grande mente por trás de todo o brilhantismo do ataque, através das mãos do Mahomes, através da mente genial do Andy Reid. Então a linha ofensiva dos Chiefs, cara, fez um excelente trabalho para ontem conter o jogo defensivo da equipe do Philadelphia Eagles. Lembrando, nenhum sack cedido no jogo de ontem. O Mahomes foi algumas vezes pressionado, mas ainda assim deu tempo suficiente para o Mahomes se livrar da bola. É a linha ofensiva que mais dá tempo para o seu quarterback se livrar da bola. E ontem a linha ofensiva do Kansas City Chiefs merece todos os aplausos possíveis, porque fez esse time ganhar o Super Bowl, não só porque tem um Mahomes, mas porque protegeu o Mahomes, e o Mahomes ontem baleado, estava jogando um sacrifício, e a linha ofensiva fez todo o trabalho perfeitamente para proteger o seu quarterback. E agora na quarta posição, os tight ends dos dois times, Dallas Goedert e Travis Kelce, fizeram uma partidaça ontem. Travis Kelce teve 6 recepções para 81 jardas, 13 jardas por jogada, 13,5 jardas por jogada em cada recepção que ele teve, um touchdown, e foi alvo 3 vezes do Mahomes, ou seja, toda vez que a bola viajou até o Travis Kelce, ele agarrou a bola. E o Dallas Goedert teve 6 recepções para 60 jardas, média de 10 jardas por jogada. A recepção mais longa dele foi 17 jardas, aquela terceira descida super importante no segundo tempo, no qual gerou certa dúvida se foi recepção ou não, mas foi mais que, como a arbitragem definiu que foi recepção, foi mais do que importante que a recepção do Dallas Goedert, apesar de eu achar que foi um passe incompleto. Mas foram 7 alvos em direção dele, ou seja, só não agarrou uma bola. E por mais que o Travis Kelce tenha um touchdown, que foi o primeiro touchdown da equipe dos Chiefs no jogo, ele ficou muito bem marcado. O que isso surgiu? Espaço para os recebedores aparecerem. Juju Smith-Schuster apareceu muito bem na reta final do jogo, com muitas recepções importantes para conseguir first downs e caminhar o ataque dos Chiefs em rumo à end zone até surgir o touchdown do Kadarius Toney. Já para o Dallas Goedert, teve recepções maravilhosas que fez o ataque do Philadelphia Eagles caminhar para pontuações, seja para touchdown, seja para um field goal, no qual deixou a equipe dos Eagles com a liderança no placar e aumentando a diferença, ampliando, por exemplo, na campanha que deixa o field goal para deixar 6 pontos de diferença. Cara, é um touchdown, ou seja, você obriga os Chiefs a marcar o touchdown, porque se conseguir parar os Chiefs a ponto de eles terem que fazer um field goal, uma 4ª-11, por exemplo, não tinham o que fazer, tinha que ir pro field goal e confiar de novo na defesa para recuperar a posse da bola. Então, os dois tight ends jogaram muito bem ontem, e esse foi um dos pontos negativos. Também eles aparecem para fazer bloqueios, aparecem para abrir o caminho para os running backs, para o jogo terrestre fluir muito bem. Então, os tight ends dos dois times jogaram muito bem. Em terceiro lugar, o ataque avassalador do Philadelphia Eagles e as decisões nas terceiras e nas quartas descidas.
Foram 2 quartas descidas convertidas durante o jogo, as 2 que eles tentaram, eles converteram. Primeiro numa 4ª-5, cara, na primeira campanha, onde o Jalen Hurts, onde o Nick Sirianni, na verdade, monta ali uma jogada com 4 recebedores, nenhum jogador de running back para forçar alguma corrida, e na verdade é uma corrida do Jalen Hurts, ou seja, ele tira toda a pressão ali do box, faz com que jogar sem running back faz com que você vá para uma situação óbvia de passe, e aí você faz com que os seus wide receivers corram o mais longe possível para afastar a defesa, para afastar a secundária dos Chiefs para longe da marcação ali do box, e o Jalen Hurts já recebeu o snap e já correu em direção do first down e ganhou muitas jardas naquela jogada. E as decisões das terceiras descidas, cara, muitas terceiras descidas curtas, e a equipe dos Eagles simplesmente usaram o quarterback sneak, que foi perfeito em todas as ocasiões que eles usaram. Eles conseguiram a conversão naquele mais famoso rugby, onde o Jalen Hurts avança e eles colocam jogadores fortes, né, com 2 wide receivers fortes ali para empurrar o Jalen Hurts e fazer com que ele avançasse para o first down. Isso foi importante para determinar a vantagem dos Eagles no jogo, principalmente no primeiro tempo. Faltou um pouquinho disso no segundo tempo, mas aí a defesa dos Chiefs já tinha feito um ajuste, né, para conseguir parar o Jalen Hurts. Porém, no primeiro tempo funcionou bastante e a equipe dos Eagles não saíram com 10 pontos de vantagem atuando no placar. Apesar que uma falha do Jalen Hurts, se não tivesse ocorrido essa falha, talvez a situação dos Eagles seria muito mais confortável no placar. Porém, você no esporte não existe. Mas foi uma grande decisão do Nick Sirianni, foi uma grande jogada que ele armou com o seu coordenador ofensivo, que fez com que esse time, cara, conseguisse caminhar tranquilamente, cara. Em terceiras descidas eles não temiam nenhuma decisão. Foram 11 terceiras descidas convertidas de 18, ou seja, apenas 7 eles não converteram. Foi, cara, decisões inteligentíssimas, foi montagem do ataque, a escolha, o desenho das jogadas perfeito para cada situação de jogo, para cada situação daquelas descidas. E a equipe dos Chiefs, o Jalen Hurts, conduziu e executou muito bem essas terceiras descidas. Então foi muito avassalador o ataque dos Eagles, que me deu a impressão, até no primeiro tempo, falando, como que vai parar esse ataque? O ataque tá voando, o ataque tá conseguindo terceiras descidas longas, tá conseguindo terceiras descidas curtas, e conseguiu uma terceira descida longa ainda no segundo tempo, né? E pra mim não parece que, cara, nada ia conseguir parar esse ataque. Se fosse uma terceira para 2 na linha de 30 jardas no campo de ataque, eles iam tentar. Se fosse uma terceira descida para 5 jardas na linha de 10 jardas no campo de ataque, eles iam tentar. Porque é o jogo da vida do Nick Sirianni e do Jalen Hurts, e eles jogaram com tanta gana, com tanta vontade de ganhar o jogo, que, cara, não teve nenhum defeito, cara, nesse jogo de esquema tático do ataque ofensivo da equipe de Filadélfia. E, cara, foi realmente um jogo de Super Bowl, sabe? Você jogando contra o Mahomes, você não pode dar segunda chance pro Mahomes, você não pode punchear a bola na linha de 30 jardas e esperar que o Mahomes não vai fazer uma mágica, né? E o Mahomes fez mágica. Mas eu também já não falando muito sobre os dois, mas aqui ressaltando a inteligência do Nick Sirianni, ressaltando o sangue frio, cara, o sangue de gelo do Jalen Hurts para conseguir conduzir esse ataque do Philadelphia Eagles a lideranças no placar. Ele liderou por 10 pontos, cara, então não foi à toa, foi um jogaço mesmo, porque o Jalen Hurts jogou como MVP. E agora sim, agora puxando, né, o papo da terceira posição, agora vamos ampliar mais também para a equipe do Kansas City Chiefs. A segunda posição são os técnicos ofensivos, os coordenadores ofensivos e os técnicos com mente ofensivas. Nick Sirianni e Andy Reid já se conhecem já de outros carnavais, e o Andy Reid, cara, tem uma mente ofensiva gigantesca, cara. Ele é um gênio ofensivo quando se trata de como conseguir converter as descidas. Ele e o Mahomes aprenderam muito com seus erros nas últimas temporadas, principalmente na primeira temporada, onde ele não sabia gerenciar cronômetro, e até digamos também na temporada passada também, tá retrasado, digamos assim agora, né? Que ele também não soube gerenciar o cronômetro, e acabou que a equipe dos Chiefs perderam.
pro Cincinnati Bengals ano passado, porque ele foi tentar uma segunda descida pro gol na linha de 2 jardas, se não me engano, faltando poucos segundos para terminar o jogo, para terminar o primeiro tempo, e ele poderia ir com uma vantagem maior se ele fosse só pro field goal e deixar essa situação do Cincinnati mais desconfortável, mas ele tentou touchdown e acabou não conseguindo, e foi uma vitória gigantesca para o Cincinnati. Então, ou seja, ele aprendeu com esses erros, gerenciamento de cronômetro, e aprendeu que a posse de bola é mais do que importante. Então, o Andy Reid conseguindo converter terceiras descidas importantes, fez mudar o ataque do Kansas City Chiefs para o segundo tempo, que foi fundamental, porque perdendo por 10 pontos, você precisava voltar para o segundo tempo e pontuar, e marcar touchdown para conseguir continuar vivo no jogo, e foi isso que o Andy Reid e o Patrick Mahomes fizeram, junto com o Eric Bieniemy também, não podemos esquecer dele. Já por outro lado, o Nick Sirianni e o Jalen Hurts nunca se deixaram por vencidos, mesmo ganhando por 10 pontos, não se deixaram por relaxar no jogo. Cara, eu não consigo converter uma terceira descida, acontece. Né, eles conseguiram conduzir, assim que tomaram o primeiro touchdown no primeiro tempo, conseguiram voltar pro jogo e marcar um field goal para deixar a diferença em um touchdown de diferença. E mesmo assim, cara, eles conseguiram converter muitas descidas importantes. A mente ofensiva do Nick Sirianni de ser agressivo, de ir para as quartas descidas, forçar erros defensivos dos Chiefs, principalmente com faltas, dando first downs automáticos, conseguir forçar que os Chiefs se sentissem a todo momento em perigo, porque, cara, a cada momento que os Eagles pegassem na bola, a gente não saberia o que poderia acontecer. Tanto os Eagles poderia conseguir marcar os touchdown para ampliar mais ainda o placar, quanto a defesa dos Chiefs fosse tentar parar, e era muito mais provável que o ataque marcasse pontos do que a defesa parar o jogo. E isso foi uma vitória defensiva. Aí entra também o mérito do coordenador defensivo Steve Spagnuolo, da equipe dos Chiefs, que conseguiu parar o ataque dos Eagles em alguns determinados momentos, apesar também, de novo, do fumble sofrido pelo Jalen Hurts. Ele não se deixou abalar por esse fumble e conduziu os Eagles a campanha do touchdown para deixar o jogo 21-14. E esse é um dos pontos mais importantes que temos aqui, por conta que são dois caras gênios e muito criativa. Andy Reid está chegando já na sua carreira na NFL. O Nick Sirianni está começando agora. E o Nick Sirianni tem muito tempo ainda. Eu não vejo um futuro da NFL que o Nick Sirianni não volte pro Super Bowl. É um cara que, se montar um time redondinho para ele, não sei se ele vai agora, não consigo ter a memória agora, se alguns jogadores vão deixar de pertencer à equipe dos Eagles na próxima temporada, mas se ele conseguir montar de novo um time competitivo igual esse, tanto foi competitivo da equipe dos Eagles, eles vão voltar futuramente pro Super Bowl. Eles vão voltar pro Super Bowl e dessa vez vão voltar para ganhar, independente de quem seja do outro lado. Eles vão jogar para ganhar, porque essa é a mente ofensiva, essa é a mente vencedora da equipe de Filadélfia. Em menos de 5 anos os caras se reconstroem depois do seu último título e voltam pro Super Bowl. Não é qualquer um que faz isso. O Philadelphia Eagles conseguiu fazer um trabalho perfeito para montar esse roster de 2022. E parte desse jogaço, quando a gente fica impressionado, passou pela mente desses dois técnicos e dos seus coordenadores ofensivos. E o que seria melhor do que os dois técnicos e os coordenadores de mente ofensiva para ser a parte xadrez desse jogo do Super Bowl de ontem, com ainda elementos de criatividade e genialidade por parte deles para conseguir converter terceiras descidas, para conseguir converter pontuações, touchdowns. Sim, os quarterbacks. Esse é o ponto mais alto dessa lista. Os dois quarterbacks tiveram uma partidaça, meu irmão. Cara, digno de uma final, de uma verdadeira final, digno de uma batalha que parece que é o último jogo das vidas deles. E o Patrick Mahomes e o Jalen Hurts batalharam tanto por esse Super Bowl que torna o jogo fantástico, tornou um jogo espetacular. O Jalen Hurts teve 27 de 38 passes completos tentados, 304 jardas, um touchdown, 3 touchdowns terrestres e 103,4 de rating. Esse foi o quarto maior rating dos perdedores dos últimos 10 anos da NFL. O
quarterback que teve o rating mais alto dos perdedores foi o Matt Ryan em 2016, temporada de 2016. Depois veio o Tom Brady contra esse mesmo Philadelphia Eagles em 2017. Em terceiro ainda ficou o Russell Wilson no Super Bowl 49 com o Seattle Seahawks contra o New England Patriots. Em quarto fica o Jalen Hurts. Em quinto, ainda abaixo dele, fica o Joe Burrow. Ano passado, contra a equipe do LA Rams, teve só 3 pontos a mais aí o Jalen Hurts contra o Joe Burrow aí, para ficar na pontuação dos últimos 10 melhores ratings, perdendo o jogo. E ele ainda fica à frente de alguns caras que ganharam o Super Bowl. Fica à frente do Tom Brady em 2018, Peyton Manning em 2015, cara, que foi a defesa do Denver Broncos que conseguiu ganhar aquele Super Bowl. E ele ficou acima desses caras, então isso mostra o quanto jogou o Jalen Hurts na partida de ontem, quanto que ele correu. Ele foi o quarterback que mais correu, mais teve jardas terrestres no jogo do Super Bowl, passando o Steve McNair e o Colin Kaepernick. Então o Jalen Hurts realmente foi por uma verdadeira batalha, né? Ele não se deixou por vencido, marcou o touchdown e ele correu, ganhou na raça aqueles 2 pontos daquela conversão para empatar o jogo de novo. E o Patrick Mahomes baleado, cara, ele tava quase andando mancando, sabe? Tava quase manco o jogo todo, praticamente, quando naquela reta final que ele toma aquela pancada no joelho, aí você vê a expressão de dor e foi, putz, mano, o Mahomes sair de campo, já acabou o jogo pros Chiefs. E ele, sei lá, tomou uma bomba, tomou uma injeção no intervalo, né? Já que estamos num intervalo um pouco maior pro show da Rihanna de ontem, então ele teve mais tempo, né, de tentar se recuperar, colocou uma faixa lá pra endurecer bem a perna ali, pra conseguir ficar o pé melhor no chão, e voltou pro jogo, cara, porque ele tinha que voltar, os Chiefs iam receber a bola no segundo tempo, ele tinha que voltar pro jogo pra marcar touchdown, ele não poderia voltar pro jogo pra marcar mais o field goal, sabe, e se ele tivesse marcado o field goal e dizendo que todo o restante do jogo seria como aconteceu realmente ontem, os Eagles iam marcar um novo field goal e ia deixar o jogo de novo em 10 pontos. Então, o Mahomes ele tinha que voltar para marcar touchdown, né? Então, o Mahomes ele fez uma partidaça, foi 21 de 27 para ele, cara. 182 jardas, 3 touchdowns. Cara, não foi pouca coisa. Ele teve o melhor rating dos vencedores dos últimos 10 anos, dos últimos 10 Super Bowls. Não foi pouca coisa, cara. O Mahomes ele entra pro hall. A gente pode tirar ele daqui do hall dos. Tem só um Super Bowl dos quarterbacks que é talentoso, que ganhou só um Super Bowl, e pode colocar ele aqui lá em cima. Os caras que vai ser elite. O Mahomes ele vai ser elite, cara. Pelo que tá jogando, continuando jogando dessa maneira, se não cair de produtividade durante os próximos anos, vai continuar sendo elite. E claro, só o tempo girar, né? Só o tempo vai mostrar se ele vai correr atrás do Tom Brady, se ele vai percorrer mais, ter algum recorde que ele vai quebrar, que ele vai construir na NFL. A gente vai só descobrir quando ele se aposentar, né? E aí a gente compara quem foi o melhor em seus tempos. Mas o Jalen Hurts e o Patrick Mahomes protagonizaram um dos melhores Super Bowls que eu já vi. E esse conseguiu superar de longe aquele jogo, conseguiu superar muito aquele jogo, porque você olha para um jogo, olha para o resultado, 24-21, depois os Eagles abrirem 10 pontos, e os Eagles ainda marcam um field goal para deixar o jogo em um touchdown de diferença. Cara, não foi pouca coisa que o Mahomes fez no jogo de ontem para virar para 28-27, para ainda colocar mais 7 pontos de diferença, deixar 8 no total. Então foi uma coisa grandiosa. Como eu tava vendo o vídeo do Anthony Curtis, que ele tava falando que os dois saem grandiosos desse Super Bowl. O Jalen Hurts tem que ter muito orgulho do que ele fez nesse jogo de ontem, por conta que ele ainda é muito jovem, ele tem uma história de resiliência no esporte muito grande, que ele sai de uma final do college, vai pro banco, vê o Tua Tagovailoa jogar, fica no banco na próxima temporada de Alabama, e aí ele troca de faculdade, vai para Ohio, se não me falha a memória, e ele ainda cai para a segunda rodada, ele foi escolhido somente na segunda rodada de 2020, e foi uma escolha contestada,
Foi uma escolha muito contestada da equipe do Philadelphia Eagles. Muitos não acreditavam que os Eagles fossem pro Super Bowl nessa temporada, então é de um trabalho do Nick Sirianni de lapidar esse menino, de transformar ele num quarterback que pode ser elite futuramente. Não vejo só esse único Super Bowl como eles disputam nas suas carreiras. Eu acho que eles vão voltar para mais um Super Bowl se montar um time competitivo, como o Philadelphia Eagles sempre tem seus times muito competitivos. E não duvido nada que eles quebrem também a maldição do bicampeão da conferência da divisão leste da Conferência Nacional, que não tem um bicampeão desde o próprio Philadelphia Eagles, mais de 10 anos. Então é algo que os Eagles podem proporcionar para o seu torcedor, que é uma perspectiva de vitória muito grande para o futuro. Então é isso. Agora, daqui a pouco também sai o vídeo de 5 pontos negativos desse Super Bowl. Tem alguns pontos negativos que a gente também precisa falar, que não vai tirar o brilho do jogo, mas são 5 pontos que aconteceram no jogo. Aconteceram, a gente vai aqui trazer para vocês também aqui na Queijo dos Esportes, beleza? Um grande abraço, até a próxima!